Surtos na esquizofrenia. Episódios de surto em pacientes portadores de esquizofrenia. Esse é o tópico do vídeo de hoje. Eu gostaria de avisar que esse vídeo não vai ser um vídeo rapidinho, até porque são vários detalhes que eu vou falar e também porque existem não somente pacientes que são portadores de esquizofrenia e que estão assistindo e assistem os vídeos. Veja aí nos comentários, você vai ver, e um abraço para todos vocês. Familiares que sofrem com o problema de pacientes que apresentam surtos psicóticos inesperadamente, dentro de casa, a qualquer hora, e muitas vezes não sabem o que fazer. E eu também estou fazendo esse vídeo também pensando muito nas pessoas que moram em cidades do interior pequenas ou muito pequenas, onde eu já morei e eu conheço, e em cidades grandes também. É importante dizer, bom, então dito isso, se você fica a seu critério, você assistir o vídeo ou não, mas não vai ser um vídeo curtinho. Nós vamos falar sobre surtos da esquizofrenia. Então é sobre isso que eu vou dizer, esse é o tema do vídeo de hoje, eu vou começar a explicar e você já vai entender. É preciso dizer que, aliás, é uma pergunta que muita gente faz, que em tese, em qualquer esquizofrenia, na esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada, na esquizofrenia catatônica, até na esquizofrenia catatônica, na esquizofrenia simples, na esquizofrenia paranoide, na esquizofrenia indiferenciada, em tese, em qualquer tipo de esquizofrenia, até na não especificada, você pode ter um paciente, por exemplo, medicado, estabilizado e que tem surtos de repente, ninguém entende por quê, e eu vou falar um pouquinho as causas já, por que de repente entrou em surto, entrou em descompensação. O que são esses surtos? Esses surtos podem ser uma grande agitação, a pessoa começa a andar, o paciente, o portador da esquizofrenia, ele pode começar a andar para um lado, para o outro da casa, agitado, pode começar com um discurso incoerente, não falando coisa com coisa, como pode ser já um nível um pouco mais severo, já começar a ter delírios, falar coisas que não estão acontecendo, senão na mente dele, em razão da doença, ou tendo alucinações também, vendo coisas, e muitas vezes causa aquela situação que muitas vezes assusta a família, angustia a família, e a família não sabe o que fazer. Também é importante dizer que não é todo o esquizofrênico, o portador de esquizofrenia, que apresenta esse tipo de situação. Existem pacientes portadores de esquizofrenia que são muito bem tratados e que eles são bem estabilizados. Eles trabalham, têm uma vida produtiva, uma vida em família, mas infelizmente a esquizofrenia é uma doença severa, é uma doença complexa, são vários tipos e existem aqueles, inclusive, que é uma minoria, é verdade, é preciso ser dito que tem uma grande dificuldade em responder bem aos tratamentos. Alguns não respondem quase nada aos tratamentos, mas é uma minoria, felizmente. Então, nós vamos começar falando sobre o seguinte: o que fazer nos casos de surto de esquizofrenia, surtos psicóticos na esquizofrenia, melhor dizendo, nas esquizofrenias? A primeira coisa que seria o ideal, evidentemente, é que a pessoa tivesse acesso ou a um médico próximo ou a um médico com quem ela pudesse falar, ou levar o paciente, mesmo com uma certa dificuldade, às vezes não dá para levar, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas levar seria o ideal para um médico avaliar e fazer a administração de alguma medicação no sentido de ajudar a amenizar, a acalmar, ou seja, a encaminhar aquele paciente para a estabilização.
Mas acontece, como eu acabei de dizer, que tem muitas pessoas, mesmo em cidades grandes, que não têm acesso a um local onde possa levar. Às vezes o médico é um médico que trabalha em SUS, dá plantão, o horário é um horário muito reduzido, ou num CAPS, por exemplo, e até também médicos particulares. Eu próprio nem sempre estou sempre 24 horas disponível, porque eu tenho muitas atividades. Aliás, isso é muito comum na atividade médica, o nosso tempo ser bastante corrido. Então, o que fazer se você não puder levar ao médico, não puder ter aquele primeiro atendimento, nem levando e nem falando ao telefone, o que seria o ideal? A primeira coisa, o mais importante, que é o que eu faço, eu costumo fazer, é orientar, ensinar a família, dependendo do tipo de esquizofrenia, dependendo do caso, quais são os sinais, quais são os indícios de que a pessoa possa já estar começando a entrar em um processo de instabilidade, instabilização, ou seja, a doença deixa de estar estável e pode começar a caminhar para um possível surto, uma possível descompensação clínica, que é como a gente chama. Lembrando também o seguinte, o que é que normalmente costuma levar pacientes que estão estáveis a terem surtos de repente ou começarem a caminhar para episódios de descompensação? Uma das coisas que eu tenho, já tem quase 33 anos que eu exerço a medicina, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, a quem eu devo tudo, muitas vezes eu tenho visto, tanto em hospitais psiquiátricos, em centros de atenção psicossocial, até mesmo a nível de consultório, pacientes que eu trato, que uma das coisas que mais levam o paciente esquizofrênico a apresentar surto é algum tipo de medo. Alguma coisa o fez temer. Ou ele ouviu, por exemplo, alguém dizer algo, interpretou mal, disfuncionalmente em razão da doença, e isso o amedrontou, levou à ansiedade, e muitas vezes isso começa a ser o gatilho para o desencadeamento dos episódios de surto ou de descompensação. Uma coisa que pode ter ouvido ou também visto. E lembrando que muitas vezes a pessoa, o portador da doença, da esquizofrenia, ele não está plenamente ou não é plenamente capaz de fazer uma leitura adequada e perfeita como uma pessoa não portadora da doença é. Portanto, um paciente, por exemplo, portador de uma esquizofrenia mais grave, ele pode ouvir um som, por exemplo, e interpretar aquilo como uma ameaça. Então, medo, isso é muito importante. Até pesadelo. De repente ele acorda já estranho, o portador ou a portadora de esquizofrenia, acorda já estranho, já acorda com comportamento agitado. Isso muitas vezes é medo de alguma coisa, como eu disse, pode ser medo de algo que ouviu, algo que viu, interpretou uma frase mal e até mesmo um pesadelo. Então é importante, antes da gente voltar o que fazer, antes que tenha o surto, que é o melhor, é evitar esses gatilhos. Há famílias que já conhecem, que já sabem o que é que pode levar um paciente a um surto. Um exemplo breve, um paciente que eu tratei, portador de esquizofrenia paranoide, ele entrava em surto se ele se visse ameaçado porque ele tinha medo de altura. Então, se ele estivesse em um lugar ou fosse levado a um lugar onde ele entendesse, percebesse que era alto, ele começava a ficar instável e muitas vezes ele descompensava com surtos, francos surtos psicóticos. Então, há familiares, há famílias ou irmãos ou amigos, enfim, as pessoas com as quais a pessoa portadora de esquizofrenia convive, que já conhecem essas situações gatilho. Então a primeira coisa é evitar que, evidentemente, óbvio, que o surto ocorra. Voltando então ao que eu dizia antes sobre a educação da família, orientar a família, isso que eu disse agora é uma das coisas que eu também faço, para que as famílias prestem atenção, com relação à medicação. Muitas vezes o portador de esquizofrenia está sendo muito bem tratado, a medicação está sendo correta, e é preciso falar em medicação nesse caso, porque a esquizofrenia se trata com medicação.
Eu, particularmente, que eu me lembre que esquizofrenia mesmo, eu não conheço nenhum caso até hoje que não tenha sido necessário o uso de medicação para tratar. Não estou dizendo que não haja, eu não conheço. A gente pode, e é o objetivo do tratamento, na medida da melhora, na medida de um bom acompanhamento, você fazer uma redução até grande, quando possível, da medicação. Quanto menos remédio, melhor. Esse é um dos lemas que eu sigo na minha carreira. Então, a medicação é um ponto importante. Então, nesse processo de educação da família, é importante dizer o seguinte: que quando o paciente já começa a apresentar algum grau de instabilidade e a família já começa a suspeitar que aquilo possa já ser um caminho, porque conhece já o paciente para uma desestabilização e um surto, ter um medicamento SOS prescrito pelo médico. Olha, quando ele começar a ficar agitado, vocês perceberem que ele está ficando um pouquinho estranho, ou assustado, ou falando alguma coisa já sem sentido, descoordenadamente, discurso desorganizado e outras manifestações, você já saber que existe aquele remédio ali, aquele medicamento que pode ser dado naquele momento, de acordo com o que o médico orientou. Nem todos os médicos fazem isso, mas cada um responde por si. Eu faço isso, por isso que eu costumo fazer consultas de 1 hora, às vezes de 2, porque tem pacientes que solicitam consultas de 2 horas comigo, porque já sabe que eu explico bastante, que eu não gosto que o paciente tenha dúvidas, não somente sobre o tratamento, sobre o que ele me perguntar, eu respondo. Por isso eu faço consultas mais longas, né? Quem faz consulta aqui mesmo em Copacabana, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem uma clínica, eu não vou falar o nome, né, mas eu não considero isso uma coisa muito adequada, né? Você marca uma consulta até online de 10 minutos. Tudo bem, eu não estou criticando ninguém aqui, mas sinceramente eu não conseguiria fazer uma consulta psiquiátrica em 10 minutos. Sinceramente não, respeito aos colegas que fazem, são muito bons, então você consegue fazer, meus parabéns. Mas eu não consigo e não gosto. Eu prefiro ouvir o paciente, ter calma. Vamos voltar então ao assunto. Eu disse que o vídeo não ia ser curtinho, porque tem muita coisa ainda para a gente falar. Quando você consegue telefonar para o médico, entrar em contato com ele, ele mesmo vai dizer o que está acontecendo, a gente pergunta o que está acontecendo, como é que está, o que ele está fazendo ou ela está fazendo, então a gente orienta pelo telefone. Mas quando não é possível que isso aconteça, é importante você já explicar para a família que naquele momento você já tem aquela medicação para você fazer, quando você perceber que já está, ou seja, acontecendo em risco de surtar o paciente, você já ter aquela medicação pronta. Mas é preciso dizer que essas medicações prontas, ou essa medicação pronta, porque normalmente, lamentavelmente, mas é assim, a esquizofrenia muitas vezes ela tem comorbidades. Comorbidades são outras doenças que acompanham a esquizofrenia, e por isso precisa de mais de uma medicação. A outra coisa, então, o que eu ia dizer que eu não completei, quando você tem essa medicação pronta para ser feita, o ideal é que seja algo já orientado previamente pelo médico, pelo psiquiatra assistente, ou seja, o responsável por aquele paciente ou por aquela paciente. Bom, a segunda coisa é que algumas pessoas não sabem disso. Existem medicações injetáveis que são preparadas, elas são feitas para isso, para serem administradas, são medicações injetáveis em momentos de surto. Então, quando começa o paciente ou já entrando no surto ou já está em surto, mas há a possibilidade de que ou se leve a um posto de saúde próximo ou alguém que saiba aplicar aquela medicação, que quase em 90% dos casos, eu diria mais, é sempre na musculatura glútea, não no deltoide, não aqui, mas lá, na região glútea, porque tem mais músculo, e algumas dessas medicações elas são
de longa duração, depósito, mas nem todas são. Isso é um ponto apenas para dizer que há pessoas que dentro da família sabem aplicar. Elas já foram orientadas pelo médico, já foram orientadas, por exemplo, por um enfermeiro ou uma enfermeira do CAPS, por exemplo, onde a pessoa está tratando para fazer aquela medicação. É claro que isso aí não é uma coisa de improviso, você tem que preparar a pessoa, porque é preciso ter um recurso. Porque muitas vezes, isso é lamentável ter que dizer, mas em determinados surtos, na esquizofrenia, o paciente pode sim colocar em risco a própria vida ou de terceiros, porque às vezes ele sai completamente de si. Esquizofrenia, como eu disse, é uma doença grave. Então, tendo a medicação via oral e o paciente adere, ele aceita tomar mesmo naqueles momentos, tudo bem. Mas quando já ele toma, melhor do que ter que fazer injetável. Mas se for o caso, fazer a medicação injetável. Outra coisa importante também é que quando há uma situação de instabilização, por exemplo, o tratamento está há 1 ano indo bem, e de repente o paciente começa a ficar instável. Isso acontece, infelizmente, não existe uma explicação plena por que isso acontece, é em razão da doença. Pode ser também alguns problemas relacionados à medicação, à farmacocinética, como a gente chama, ou a farmacocinética, o que é farmacocinética? Farmacocinética é o modo de distribuição do medicamento no nosso organismo, como o organismo lida com ele, onde vai estar mais a medicação concentrada ou menos. Também com a farmacodinâmica. A farmacocinética é o que o corpo faz com o medicamento. E farmacodinâmica é o que o medicamento faz com a pessoa no sentido de tratar. Então, tendo ou a medicação injetável ou a medicação via oral, essa é uma das medidas a serem feitas nesses momentos. Eu disse já no início que não seria possível falar tudo, mas eu digo que o melhor é sempre a família estar bem orientada, o paciente ser afastado de qualquer tipo de gatilho que já seja conhecido e que possa levá-lo, ele ou ela, portador de qualquer tipo de esquizofrenia paranoide, esquizofrenia simples, esquizofrenia catatônica, esquizofrenia indiferenciada, enfim, de qualquer tipo de esquizofrenia. Então, cada caso é um caso, isso aqui é uma coisa geral. E para a gente ir finalizando, eu apenas falei algumas coisas, posso, inclusive, dentro do possível, responder alguns comentários, eu respondo, como eu digo, na medida do possível. Uma coisa também que eu queria dizer é o seguinte: em algumas vezes, algumas situações, alguns casos, quando realmente não tem jeito, há pacientes, por exemplo, que quando tem crises, eles ficam tão agitados e às vezes até quebram as coisas em casa, quebram televisão, quebram móveis, e às vezes não dá, às vezes moram com uma mãe que já é idosa ou com uma avó. Então, nesses casos, a solução realmente é chamar o SAMU, porque o SAMU tem um departamento que já tem orientação, um protocolo como agir nesse sentido, leva-se para um hospital, normalmente um pronto-socorro é a primeira etapa, e muitas vezes ali no pronto-socorro, se fortuitamente, se felizmente tiver um médico que entenda o mínimo de psiquiatria, ou até mesmo, quem sabe, um psiquiatra, já vai poder ali mesmo, no pronto-socorro, sem precisar de internação, fazer a administração de um tratamento, de uma medicação que possa estabilizar. O ideal é deixar o paciente em observação um tempo até que se tenha certeza, se tenha a confirmação com a observação clínica do médico que está acompanhando, ou dos médicos, que já há condição de ele voltar para casa, porque nem todo surto psicótico dura muito tempo, alguns duram. Agora, quando eu digo que alguns duram, esse é outro ponto também que eu preciso falar. Muitas vezes o paciente está tomando, fazendo uso de medicação via oral, mas ele começa a apresentar instabilidade muito frequente. A frequência das descompensações começam a ser um pouco preocupantes. Então, o que a gente faz? Eu normalmente faço o seguinte: se eu já percebo que o paciente está descompensando com uma certa frequência, muitas vezes ou eu faço um ajuste de dose
de dosagens das medicações, ou então, em alguns casos, não estou aqui falando para ninguém fazer isso aqui é sobre orientação médica, eu passo temporariamente aquele paciente para a medicação injetável. Isso tem motivos técnicos para isso que não vale a pena a gente entrar aqui. No consultório eu explico para cada um dos pacientes. Inclusive em alguns casos também, não são em todos, mas em alguns casos de transtorno bipolar do tipo 1 muito grave, muito severo, isso também pode ser feito quando o paciente precisa de uma estabilização a fim de que seja interrompido aquele ciclo que está aumentando, crescendo de descompensações, muitas vezes as medicações injetáveis, que antigamente elas não existiam, houve uma grande mudança, uma revolução na medicina quando essas medicações elas chegaram. Uma grande parte delas no fim da década de 80, início da década de 90, bem mais durante a década de 90, surgiram excelentes tratamentos para a esquizofrenia, não somente via oral, mas injetáveis. Então, dentro disso aí, chegou-se ao pronto-socorro, deu para estabilizar, ótimo. Não, senão, normalmente o paciente vai ser encaminhado para uma internação de curta duração. É importante dizer isso, porque quando você fala em internação psiquiátrica, já se pensa logo naqueles hospitais parecendo um mausoléu de antigamente. Não, existem internações psiquiátricas em hospitais gerais, leitos psiquiátricos em hospitais gerais, como existem hospitais psiquiátricos. E em alguns casos, repetindo, para proteger a própria vida da pessoa, quem tem paciente, quem tem familiar portador de esquizofrenia severa e que já passou por situações apertadas, vamos dizer assim, sabe o que eu estou dizendo. Então é preciso, muitas vezes, que seja encaminhado a uma internação de curta duração. Às vezes é bem curta mesmo, 2, 3 dias só, o paciente já é estabilizado e a gente observa. Eu já trabalhei em diferentes hospitais psiquiátricos, não só aqui no Rio de Janeiro, mas fora do Rio de Janeiro. Então você observa que já há aquela estabilização pronta, ou seja, o suficiente, melhor dizendo, para que aquele paciente possa continuar o seu tratamento em casa. Às vezes é necessário um pouquinho mais de tempo, uma semana, mas não é aquela coisa de internação asilar, deixar o paciente lá, não é isso. Portanto, a internação, ela é sim um recurso, muitas vezes fundamental, para evitar que algo pior aconteça no momento de crise. Existe realmente problema de falta de vaga, às vezes não tem onde levar, mas isso infelizmente não é da minha alçada, eu não tenho como intervir nisso, eu não tenho ação sobre isso, não sou político, eu não tenho nada absolutamente a ver com isso. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, principalmente quem tem dificuldade de lidar com pessoas que lamentavelmente são portadores de esquizofrenia, e lembrando a quem é portador de esquizofrenia, que esquizofrenia tem tratamento. O esquizofrênico hoje, o portador de esquizofrenia, tem qualidade de vida, pode ter. É verdade, como eu disse antes, que tem alguns tipos de esquizofrenia ou apresentações da doença ou pacientes portadores de alguns tipos de esquizofrenia que respondem mal ao tratamento, mas é uma minoria. Tem muita gente, como eu disse, que trabalha, que tem uma vida frutífera, produtiva, casa e tem filhos. Então, é esse o vídeo de hoje, e eu termino com um versículo da Bíblia que está no Evangelho segundo João, no capítulo 8. Diz o Senhor Jesus Cristo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele, Jesus, é a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8. Muito obrigado por você ter visto esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, divulga os vídeos. Lembrando também aqui, eu esqueci, às vezes as pessoas perguntam, como é que eu tenho mais informações, como é que eu posso saber mais coisas sobre o seu consultório, onde você mora e tal, atende, no caso, seria onde eu moro, não é? Embaixo de todos os vídeos, eu acho que não tem exceção, é só você clicar ali onde está mostrar mais.
logo abaixo da descrição, que abre e tem vários sites meus ali. Ou então digita o meu nome, Eduardo Odinete, no Google, que vai aparecer um monte de site meu e você vai poder obter mais informações. Isso não é propaganda do meu consultório. Até porque eu disse, vou repetir de propósito isso aqui, eu vou fazer 33 anos de medicina e esse canal só começou, já mostrei isso no painel em um vídeo, ele só começou a ter relevância a partir de 2018, nós estamos em 2020, no final de 2020, ou seja, esses anos todos não tinha esse canal, então não é propaganda do meu consultório, mas é porque as pessoas perguntam, algumas pessoas vão ao meu consultório e são muito bem-vindas, mas para saber mais informações, ler artigos no meu site, participar de mailing lists, né, que são aqueles informativos que a gente envia, basta clicar em mostrar mais, embaixo todos os vídeos tem, inclusive desse, e você pode ter mais informações. Então, até outro dia com outro assunto, se o Senhor Deus assim permitir. Um grande abraço, tchau!